Olá, eu sou o Eduardo Levi e seja bem-vindo ao canal Como Aspiração, um canal que fala sobre o que há de misterioso, de sinistro e de estranho, seja em histórias reais ou advindas das profundezas da internet. Hoje vamos contar uma história que até hoje, 82 anos depois, ninguém, nem mesmo céticos, conseguem explicar. Na manhã de 16 de agosto de 1942, uma mulher chamada Ida Ruby estava cavalgando próximo a uma praia ao sul de São Francisco, na Califórnia. Toda vez que Ida fazia esse pequeno passeio, ela levava consigo os seus binóculos, pois sempre que ela via algo de interessante, ela parava, usava os binóculos para ver ali o que tinha de legal, como animais, a natureza ou até coisas mesmo do mar. Neste dia em particular, algo chamou a atenção de Ida à sua direita, sobre a água. Além do horizonte, ela viu o que parecia ser uma coisa preta pairando sobre a água, e em vez de levantar seus binóculos imediatamente, ela apenas semicerrou os olhos e olhou naquela direção. Ela rapidamente percebeu o que era. Era um dirigível, um Zeppelin. Naquela ocasião, era um dirigível militar, porque foi em 1942, bem no meio da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial depois que os japoneses bombardearam Pearl Harbor. E desde então, submarinos japoneses ficavam à espreita em toda a costa oeste dos Estados Unidos, e ocasionalmente eles lançavam torpedos e bombardeavam o país. E então, os Estados Unidos responderam a essa ameaça, lançando uma frota de dirigíveis que voava sobre o mar procurando por submarinos japoneses. Então Ida, como qualquer outra pessoa que vivia ali naquela época, estava ciente de que havia dirigíveis sobre o oceano, mas ainda era uma visão bastante incomum. E então, por causa disso, Ida ficou meio intrigada e levantou seu binóculo para focar naquele dirigível. E o que ela viu era algo muito estranho. Para entender a fundo por que o que ela viu foi tão estranho, precisamos voltar cerca de 5 horas no mesmo dia. Perto das 6 da manhã, em uma base militar ao norte de onde Ida estava, alguns pilotos e mecânicos da Marinha estavam preparando o mesmo dirigível para uma missão de rotina sobre a Baía de São Francisco, para poder procurar os submarinos japoneses. O caminho pretendido era deixar a base, voar sobre a famosa ponte Golden State e então viajar mais 45 km para o oeste, até as Ilhas Farallon, e daí o piloto faria mais uns 32 km para o norte, até uma península chamada Point Reyes. E após isso, o piloto seguiria para o sul, ao longo da costa, todo o caminho de volta para a base. A rota da missão estava programada para levar cerca de 4 horas. Os pilotos dessa missão foram o tenente da marinha Ernest Cody, de 27 anos, e o oficial Charles Adams, de 34 anos. Além deles, haveria um mecânico da marinha que se juntaria aos dois pilotos caso houvesse algum mau funcionamento com o dirigível durante a missão. Ambos eram pilotos de dirigíveis muito experientes. Eles já tinham feito missões como essa assim muitas vezes. E essa seria uma missão muito rotineira, né? Aquela coisa do dia a dia. Tudo estava indo conforme planejado com aquele dirigível naquela manhã. Nada de incomum nessa missão. Assim que os dois pilotos e o mecânico estavam literalmente entrando na gôndola para começar a missão, o tenente Cody olhou para o painel de controle do dirigível e percebeu que este estava muito mais pesado do que deveria. E não fazia sentido o dirigível estar tão pesado. Cody e Adams tentaram aquela boa e velha gambiarra e começaram a bater no painel de controle, pensando que talvez o próprio painel estivesse com defeito e se batessem com força suficiente, o pequeno relógio voltaria ao peso normal. Mas apesar disto, o painel ainda mostrava que o Zeppelin estava muito pesado. Então eles sinalizaram para o mecânico, e este pensou por um segundo e percebeu que aquele dia estava muito nublado. Portanto, era plausível que toda a umidade extra do ar estivesse grudada ali na superfície do balão, adicionando um pouco de peso extra. Isso não era uma crise, na pior das hipóteses, era apenas um inconveniente. Basicamente, eles tiveram que esperar até que essa umidade derretesse quando o sol saísse, e então eles poderiam finalmente pilotar o dirigível. Mas Cody e Adams não tinham vontade de esperar. Essa missão era tão rotineira, tão simples, e eles já tinham feito isso tantas vezes, e que mal poderia ocorrer, né? Para agilizar, o tenente Cody e o oficial Adams decidiram que a solução mais fácil e rápida era simplesmente dizer ao mecânico para não ir com eles. Sem contar com o peso do mecânico dentro da gôndola, mesmo com a umidade extra no dirigível, não faria diferença. O peso se equilibraria. O dirigível ainda seria leve o suficiente para voar com apenas os dois pilotos a bordo. O mecânico não se importou
Então o Tenente Cody e o oficial Adams tomaram seus assentos dentro da gôndola e quando eles olharam para o painel de controle, eles tinham certeza que o dirigível estava pronto para ir. Logo após as 6 da manhã, o Tenente Cody e o oficial Adams decolaram e começaram sua missão de rotina. Cerca de 1h30 depois, o Tenente Cody comunicou ao controle aéreo que até então a patrulha tinha sido totalmente rotineira. Tudo estava indo bem. Eles não tinham visto nenhum submarino japonês ou nada fora do comum. Apenas 4 minutos depois, o Tenente Cody comunicou ao controle aéreo que eles tinham acabado de avistar uma mancha de óleo na água. Isso geralmente sinalizava que abaixo da superfície da água, sobre aquela mancha de óleo, havia um submarino. E era um sinal indicativo de que os japoneses poderiam estar bem ali, prontos para atacar. O Tenente Cody disse ao controle aéreo que eles iriam descer até a água e investigar completamente essa mancha de óleo, e depois eles relatariam de volta. Essa transmissão aconteceu às 7h50 da manhã. Poucos minutos depois, um barco de pesca chamado Daisy Gray estava navegando lentamente no local, e seu capitão viu bem à sua frente, surgindo do nada por entre as nuvens, o enorme dirigível descendo muito rapidamente em direção à água. O capitão do barco de pesca estava muito ciente de que sempre que os dirigíveis estavam sobre a água, era porque estavam procurando por submarinos inimigos. E esse capitão percebeu que estava indo justo na mesma direção de onde o dirigível estava indo. E então, o capitão olhou para frente e viu aquela grande mancha de óleo na superfície da água, talvez a apenas 100 metros de distância. Ele percebeu que deveria haver um submarino inimigo ali. Então, em pânico, o capitão do barco de pesca chamou sua tripulação para puxar as redes de pesca, girou o volante o mais rápido que pôde e pisou no acelerador, fazendo tudo que podia para fugir da rota do dirigível. Ele sabia que normalmente quando um dirigível descia, esses jogavam bombas no submarino. Afinal, era guerra. E então, o capitão do barco foge o mais rápido possível que pode. E assim que ele se vira, vê que o dirigível estava agora a cerca de 9 metros acima da água. E alguém dentro da gôndola estava inclinado para fora na janela. Essa pessoa jogou 2 coisas diretamente na água, naquela mancha de óleo. Então, segundos depois, enormes colunas de fumaça estavam saindo da água. A pessoa tinha acabado de lançar alguns sinalizadores, basicamente marcando o lugar onde o submarino estava. A próxima coisa, muito provavelmente, seria uma bomba. O capitão apenas acelera o mais rápido que pode, esperando que, se lançassem uma bomba, isso não afetaria seu barco e sua tripulação. Então, depois de se afastar mais algumas centenas de metros do dirigível, o capitão se vira novamente, esperando ver o dirigível ainda pairando onde estava. Mas viu que o dirigível estava disparando de volta para bem alto, ali no meio das nuvens, o mais rápido possível. E em pouco tempo, o dirigível se foi. Sumiu. Ele desapareceu no meio das nuvens. E nenhuma bomba foi lançada. O capitão, sem entender, se pergunta: ué, o que está acontecendo com esse dirigível? E voltando ao controle aéreo, a última mensagem do Tenente Cody foi: ei, vemos uma mancha de óleo abaixo. Vamos investigar e informaremos quando terminarmos. Mas depois subiram novamente para as nuvens, por algum motivo, sem enviar nenhum comunicado ao controle aéreo. O controle esperou e esperou sem resposta dos pilotos e finalmente começaram a chamá-los. Ei, o que está acontecendo? Você disse que iria investigar? O que encontrou? O que houve? Mas não conseguiram contato com Cody ou Adams. Após um tempo considerável sem notícias, o controle aéreo enviou 2 hidroaviões para a área a leste das Ilhas Farallon para encontrar o dirigível e verificar se estava tudo bem ali com eles. Ao chegar lá, os hidroaviões não encontraram o dirigível em lugar nenhum. Voaram em círculos cada vez mais amplos, sem sinal da bendita da aeronave. Ao olhar para a água, na área onde Cody havia mencionado a mancha, ela também havia desaparecido. Os hidroaviões permaneceram na área próxima às Ilhas Farallon por mais ou menos 2 horas, sobrevoando a região e esperando, enfim, avistar aquele dirigível. Por volta das 10h30 daquela manhã, um dos hidroaviões finalmente avistou o dirigível. Ele estava muito alto no céu, numa altitude perigosamente elevada para um dirigível, e completamente fora do curso estabelecido. Quando os 2 pilotos dos hidroaviões começaram a voar em direção ao dirigível para tentar ver os pilotos Cody e Adams, o dirigível começou a descer rapidamente, como se tentasse evitar ser visto. De fato, desceu tão rápido que mergulhou abaixo da cobertura das nuvens. Os hidroaviões, incapazes de se mover tão rapidamente, tiveram que fazer uma grande volta para tentar descer novamente. Mas quando chegaram abaixo das nuvens para encontrar o dirigível, ele havia sumido. Simplesmente desapareceu. De novo.
Os pilotos dos hidroaviões contataram o controle aéreo e relataram: "Não sabemos o que está acontecendo com esse dirigível, mas ele está muito fora de curso. Estava extremamente alto no céu e agora ele está em algum lugar lá embaixo. Não conseguimos encontrá-lo. Precisamos entrar em contato com o Tenente Cody Oficial Adams. Obviamente, há algo muito errado." O controle aéreo tentou repetidamente contatar os pilotos, mas nem Cody nem Adams responderam. Eles haviam entrado em completo silêncio no rádio. Enquanto esse caos todo se desenrolava, Ida Ruby, a mulher mencionada no início da história, olhava para a água e avistou o dirigível. Ela parou, levantou seu binóculo e focalizou a aeronave. Ao observar mais atentamente, percebeu que havia algo claramente errado com o dirigível. A parte do balão que dizia Marinha estava tão colapsada no meio que mal podia se ler a palavra. Ela estava completamente amassada, e o dirigível parecia estar vazio. Ida também notou que o dirigível estava inclinado, como se o vento o empurrasse sem controle dos pilotos. O dirigível parecia estar sendo soprado diretamente em sua direção. Ela baixou o binóculo e olhou a olho nu. De fato, o dirigível amassado, ainda flutuando, mas claramente com problemas, aproximava-se cada vez mais dela. Conforme se aproximava, descia cada vez mais em direção ao solo, e ela começou a ficar preocupada. Óbvio. Quando o dirigível estava prestes a passar bem em cima dela, Ida ergueu novamente seu binóculo, e ela teve uma visão clara da cabine onde o Tenente Cody e o Oficial Adams deveriam estar. Ida não sabia quem deveria ou não estar dentro do dirigível, e nem o que faziam, mas ela lembrava-se exatamente do que viu na cabine, e isso a intrigou por anos e anos. O que Ida viu foram 3 pessoas dentro da cabine. Lembre-se, a cabine só deveria conter as 2 pessoas, o Tenente Cody e o Oficial Adams. Mas agora Ida olhava para cima e via nitidamente 3 pessoas lá dentro. O dirigível não decolou com 3 pessoas. Não pousou para pegar mais ninguém. Não fazia o menor sentido haver 3 pessoas na cabine. Ida não sabia disso, mas quando essa informação foi divulgada, todos se perguntaram, como que isso é possível? Depois de ver os 3 homens dentro do dirigível, Ida baixou o binóculo e observou horrorizada enquanto a aeronave flutuava logo acima dela, quase ao alcance do braço, e caía sobre os penhascos atrás dela, espatifando-se no chão. Segundos depois, Ida começou a ouvir sirenes disparando em Daly City, que era a cidade mais próxima. Quando o dirigível caiu em Daly City, raspou alguns telhados residenciais e atingiu fios elétricos antes de parar no meio da rua. O dirigível não explodiu nem pegou fogo. Simplesmente caiu no chão e ninguém saiu dele. Ficou ali parado no meio da rua. Rapidamente, os primeiros socorristas correram para o dirigível. Um dos socorristas correu até a cabine cuja porta estava ligeiramente aberta, abriu e esperava encontrar sobreviventes lá dentro. Mas, ao olhar para o espaço relativamente pequeno, não havia ninguém. Não havia sinal de que alguém estivesse lá. Sem sangue, sem restos mortais, nada. Apenas uma cabine vazia. Como passaram de 3 pessoas para nenhuma em questão de segundos, enquanto muitas pessoas assistiam essa queda? Para onde poderiam ter ido? Ainda mais estranho foi que, ao inspecionar a cabine, descobriram que praticamente tudo funcionava perfeitamente. Todos os controles estavam em perfeito estado. Se alguém fosse pular, precisaria de paraquedas. Porém, os paraquedas ainda estavam ali, dentro da cabine. O bote salva-vidas também estava lá. Era como se não houvesse nada de errado com o dirigível. Toda essa situação não fazia o menor sentido. A Marinha, então, iniciou uma investigação minuciosa. Especialistas examinaram cada centímetro do dirigível, buscando pistas sobre o que aconteceu com a tripulação e como a aeronave ficou naquele estado. E as teorias começaram a surgir. Alguns especulavam sobre a abdução alienígena, outros sobre uma falha técnica catastrófica que, de alguma forma, não deixou vestígios, e havia quem sugerisse que fora uma operação secreta do governo que deu totalmente errado. A história do dirigível misterioso e sua tripulação desaparecida se espalhou rapidamente. Jornalistas invadiram Daly City, entrevistando testemunhas e buscando qualquer informação. Ida Ruby se tornou uma figura central ali nessa narrativa, sendo a última pessoa a ver os ocupantes na cabine. Enquanto isso, as famílias do Tenente Cody e do Oficial Adams aguardavam ansiosamente por notícias. A Marinha mantinha-se cautelosa em suas declarações, prometendo uma investigação completa antes de tirar conclusões. À medida que os dias passavam,
A falta de respostas apenas aumentava o mistério. O dirigível foi levado para uma instalação militar para análise detalhada. A comunidade local de Daly City ficou marcada pelo evento. Muitos relataram ter visto luzes estranhas no céu nos dias anteriores ao incidente. Outros juravam ter ouvido sons inexplicáveis vindos do oceano na noite anterior. Conforme a investigação prosseguia, surgiam mais e mais perguntas do que respostas. Como o dirigível pôde voar por tanto tempo sem controle? Por que os sistemas de comunicação falharam? E, o mais importante, o que aconteceu com a tripulação? O mistério do dirigível de Daly City se tornaria um dos casos mais intrigantes da história da aviação, desafiando explicações convencionais e alimentando teorias por décadas. A imagem de 3 homens em uma cabine projetada para 2 continuaria a assombrar todos os envolvidos. Após a investigação minuciosa sobre o incidente, a única explicação oferecida foi que o oficial Adams e o tenente Cody aparentemente caíram da aeronave ao mesmo tempo, desaparecendo por completo no oceano. Contudo, ambos usavam coletes salva-vidas, item obrigatório para pilotos de dirigíveis. E mesmo se tivessem caído e morrido, seus corpos deveriam ter flutuado à superfície ou sido encontrados em terra. Toda a rota do dirigível foi exaustivamente vasculhada, mas nenhum vestígio foi localizado. Além disso, a Marinha não conseguiu explicar como Ida Ruby viu claramente 3 pessoas na gôndola, a cerca de 30 metros de distância. Ela não tinha motivos para mentir e simplesmente relatou o que ela viu na hora, sem saber que supostamente havia 2 pessoas ali a bordo. Nos anos seguintes, um incidente ficou conhecido como a história do dirigível fantasma, gerando diversas teorias. Alguns especulam que o peso extra no início da missão não era devido à umidade, mas sim um possível clandestino escondido no dirigível. Após a decolagem, essa pessoa teria entrado na gôndola, sendo responsável pelo desaparecimento dos pilotos e pela queda da aeronave. Porém, isso não explica o sumiço das 3 pessoas vistas por Ida. Outras teorias sugerem que Cody e Adams foram capturados pelos japoneses ou até mesmo abduzidos por alienígenas. Por mais absurdas que pareçam, a verdade é que não temos a menor ideia do que realmente aconteceu naquele dirigível fantasma. E aí? Qual a sua explicação imediata para esse caso? Conte aí nos comentários o que você acha. Curta o vídeo e considere se inscrever no canal. Isso ajuda bastante canais pequenos. Obrigado por ficar até aqui e valeu, um abraço!